Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos voltar à leitura do livro de Apocalipse. Nós estamos na terceira carta, à igreja de Pérgamo. No versículo 13, aonde Jesus diz que sabe que eles estão cercados por idolatrias e ainda assim se apegam ao nome dele e não desistem da fé. No verso 14 agora, vamos ver a crítica. Mas umas poucas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Você gostaria de conhecer a história de Balaão e Balaque? Está em Números, capítulo 22 em diante. Mas esse verso nos diz que o Senhor não deixa passar as nossas faltas somente porque nós temos alguns pontos bons. Do tipo, eu erro, mas eu sou bonzinho. Estou em pecado, mas vou em todos os cultos. Você conhece alguém assim? E lá naquela igreja, alguns deles estavam brincando, flertando com o mundo, e este é um dos meios de Satanás corromper o povo de Deus. Alguns crentes de mente mundana corrompem com os seus conselhos o que tem mente espiritual. Eu poderia falar muitos exemplos sobre isso. Poderia comentar bastante sobre o que acontece hoje na igreja atual. Mas vamos se ater ao verso. No verso 15, ainda uma crítica. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Nós já falamos dos nicolaítas. A igreja de Éfeso recebeu elogio por aborrecer as obras dos nicolaítas. E agora a igreja de Pérgamo recebe uma crítica porque tem nicolaítas lá dentro. No verso 16 agora, vem a instrução que Jesus dá. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada que sai da boca do Senhor é a palavra dele, que não volta vazia. A palavra que é tão poderosa que através da sua palavra criou céus e terra. Palavra tão poderosa que cura através dela. Palavra tão poderosa que ele a usou contra o próprio Satanás na tentação do deserto. Verso 17. O encerramento e a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. No livro de Êxodo, no capítulo 16, no verso 33, o Senhor diz a Moisés para pegar um vaso e encher de maná e guardar para as gerações futuras. E esse maná, quem vencer vai provar dele. Em Hebreus, no capítulo 9, descreve como era o santuário. Diz que neste santuário, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos. Lá tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e dentro dela estava um vaso de ouro que continha o maná. E é este mesmo que os vencedores vão provar nos céus. Agora sobre a pedra branca. Esta é uma figura da prática dos hebreus desde os tempos dos juízes. Quem era julgado por ter cometido algum crime, o juiz, ao dar o veredito, ele tinha duas pedrinhas. Uma branca, que significava que ele estava absolvido, e uma preta, que significava que ele estava condenado. Jesus diz que ao que vencer, receberá a pedra branca, que ele próprio dará, simbolizando uma completa absolvição. E junto dessa pedra, um novo nome, uma nova identidade. Vamos passar para a quarta igreja, a igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Tiatira existe hoje, com uma população de cerca de 25 mil habitantes. Tiatira significa sacrifício contínuo, uma cidade com várias associações de comércio.
cada uma com a sua divindade patrona. Cidade que frequentemente patrocinava festas de idolatria e orgias. Ela era famosa por suas mercadorias de lã e tintura púrpura. Somente os nobres tinham condições de ter roupas com tom roxo que vinha desta cidade. Este corante era o mais caro de todos, era conseguido por um molusco de difícil acesso. Neste verso 18, na identificação do autor, mostra que é aquele que tem olhos como chama de fogo, ou seja, nada se esconde dele, nem interno e nem externo. Tudo e todos em qualquer lugar está totalmente visível para ele. Também diz que seus pés é como latão reluzente. Este latão reluzente ou um bronze polido era usado naquela época como espelho. E para o bronze atingir esse patamar, era necessário passar pelo fogo várias vezes. Isso tem o significado de um andar puro, exemplar e copiável. Verso 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ao ler isso, você não tem a certeza que Jesus conhece os teus caminhos ao longo do tempo? Ele conhece as tuas decisões, ele conhece o teu comportamento? Ele viu nesta igreja que as últimas obras haviam sido mais do que as primeiras. Ou seja, eles se aperfeiçoaram naquilo que eles estavam fazendo. Ao contrário de Éfeso, que com o tempo eles deixaram o amor esfriar, nessa igreja, com o passar do tempo, eles aperfeiçoaram em trabalhar para o Senhor. Mas agora, no verso 20, vem a crítica. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ele usa Jezabel como referência. Jezabel era uma princesa fenícia que se casou com o rei Acabe. Assim como rainha, fundou a religião cananeia em Israel, aqui sendo usado simbolicamente como alguém que estava levando as pessoas à fornicação literal e espiritual. E quando o versículo diz: eu tenho contra ti que toleras, ficar tolerando, dando chance, isso não agradou ao Senhor. No verso 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Quando o Senhor diz, dei-lhe tempo, provavelmente esse pecado estava na igreja há muito tempo, não era recente. E a igreja continuava tolerando. Verso 22, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. O castigo principal virá sobre a origem, o culpado. E sendo o castigado principal, os outros parece que ainda têm chance de se arrepender. A porei numa cama. O lugar do seu pecado será o lugar da sua punição. Verso 23. E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Ferir de morte seus filhos é castigar a descendência do pecado. E agindo assim, fica o exemplo para que as igrejas saibam que Jesus é aquele que sonda as mentes e os corações, ou seja, conhece seus servos pelo lado de dentro. O final do versículo diz que a culpa do castigo é de quem foi castigado, porque o Senhor dá segundo as vossas obras. Isto me lembra um versículo onde o Senhor conversa com Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, ou seja, se você se comportar, não tem castigo. Amém? Pausamos a nossa leitura no capítulo 2, no verso 23. Amém?